está conosco Danilo Arruda da Luz, com quem vamos conversar sobre morrer e desencarnar. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem Deus e Nós. Segundo o dicionário, desencarnar é deixar a carne, passar para o mundo espiritual. Morrer é deixar de viver, extinguirem-se as funções vitais, falecer. Então, vemos que existe diferença entre morrer e desencarnar, pois a morte e a desencarnação podem não ocorrer simultaneamente. Mas o que pode prender o espírito ao seu corpo físico depois da morte deste? O que podemos fazer para nos prepararmos para a morte? Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Danilo Arruda da Luz sobre este assunto. Quando o mundo geme atormentado, é como um soluço que escapa de nosso peito e busca o Pai Celeste. Quando as provações visitam a nossa vida e tudo parece cinza, o coração se agita em busca do Senhor dos mundos. E Deus está presente. A grande certeza que assinala nossa vida é a existência de um Pai amoroso que vela por nós. Esqueçamos tudo o que nos disseram sobre um Deus vingativo. Apaguemos de nossa mente a imagem de um Deus mesquinho que aplica punições para seus filhos. Essas coisas são criação humana. Deus é todo amor, causa de todas as coisas, Senhor dos mundos. Ele nos criou por sua vontade. Deu-nos a preciosa vida, plantou em nós as sementes dos sentimentos, deixou florescer inteligência, livre-arbítrio e sorrisos. Ao longo dos milênios, esse divino amor nos segue. Acompanha nossa trajetória, testemunha nossos erros e acertos. E aguarda. Sim, pacientemente, Deus aguarda. Ele espera o fim de nosso tempo de tempestades, de turbulência íntima. Sabe que é passageira essa época atormentada, em que ainda não sabemos domar os sentimentos, controlar a mente ou ser feliz com as coisas do espírito. Ele sabe que estamos em plena era de descobertas. É paciente com esses filhos que agem como crianças tolas, embora sejam homens maduros. Sim, Deus está ao nosso lado. Para ver os sinais dessa presença grandiosa, basta aprender a ler o grande livro da natureza. Cada estrela que reluz no céu é um recado do Pai Celeste. O brilho dos sóis nas galáxias distantes nos fala da magnífica criação além da Terra e nos transmite a mensagem silenciosa. Mesmo no breu das noites escuras, há luzes de esperança. Deus está vivo nas flores que criou para enfeitar jardins e campos. Girassóis, lírios, rosas e margaridas traduzem o carinho divino por todos nós. Se Deus os veste tão ricamente, muito mais faz por nós. Cantoria de passarinhos, brisa que agita os cabelos, o espetáculo do mar que brilha ao sol. Tudo isso é Deus sussurrando mensagens de beleza e harmonia aos nossos ouvidos cansados, como um hino de esperança. Danilo Arruda da Luz, que é membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná e participa da Associação Espírita de Maringá, Amém, é nosso convidado de hoje para falarmos sobre morrer e desencarnar. Olá, Danilo, é uma alegria muito grande ter você no programa. A morte é um fenômeno natural. Os espíritas utilizamos o termo desencarnar. Há diferença entre morrer e desencarnar? Olá, Ivone, a alegria é sempre minha de poder retornar ao programa. Sim, do ponto de vista espiritual, há uma
diferença entre morrer e desencarnar. Diremos que morrer diz respeito ao processo, ao fenômeno biológico, ao processo de falecimento do corpo físico, extinção da vida orgânica. Já desencarnar é um processo mais amplo, diz respeito a esse momento, a morte, a desencarnação, a morte do corpo físico, mas também está atrelado a esse processo tudo o que vem após a vinculação do espírito ao corpo físico, os processos psicológicos, né? Essas ligações que existem do espírito com a vida física, com o corpo físico. Então a gente vai falar de desencarnar, é algo que vai além da morte física e alcança o espírito no momento pós-morte, como está a situação desse espírito com relação à vinculação dele ainda à matéria, né? O desligar-se do corpo físico, as consequências da vinculação durante toda uma encarnação com esta vida no corpo material, tudo isso reflete no espírito, nos seus registros psicológicos, nos seus comportamentos. Então, após a morte do corpo físico, ainda o espírito passa por um processo que, vamos dizer, se completa a desencarnação desse processo, quando ele consegue romper todos esses vínculos dessa influenciação da vida material, né? Diríamos então que é o oposto do encarnar, né? Ou reencarnar. Exatamente. No processo de reencarnar, o espírito tem um período em que ele vai se adaptando, por isso a gestação, esse período dos 9 meses de gestação, é um período fundamental para que o espírito vá pouco a pouco fortalecendo, ou iniciando e depois fortalecendo os seus laços, a sua ligação com a vida física. Então é o próprio espírito, através do perispírito, que vai formando, moldando este novo corpo físico que ele vai adotar como sendo seu para essa encarnação. Então também tem esse processo de vinculação, de união à matéria, ou seja, vamos dizer, mergulhar na vida física e se adaptando a ela pouco a pouco. Uhum. E por que, Danilo, nós observamos que as pessoas têm tanto medo da morte, sendo a morte um fenômeno natural? Pois é, Ivone. Em primeiro lugar, nós falamos, a morte é um fenômeno natural, mas nós entendemos que ela realmente seja, apesar de sabermos que, desde o momento que nascemos, é algo fatal. Nós iremos morrer um dia, alguns mais cedo, outros mais tarde, num período de tempo, nós iremos morrer. Então isso já deveria para cada um de nós ficar subentendido como sendo anormal, não tem como fugir disso. Mas o que nós vamos encontrar após essa morte do corpo físico, após esse momento, é justamente aí o ponto que gera uma sensação, um sentimento de medo, porque para muitos é desconhecido o que vai acontecer. Para alguns, considera-se até que não haja nada depois. A ideia é materialista. Então é só a vida material, é só essa vida física, isso encerrou, acabou, eu vou desaparecer, não tem mais nada depois. Mas para aqueles que acreditam, o espiritualista, que acredita que há algo após a morte do corpo físico, a sensação de algo desconhecido já é suficiente para gerar um certo medo em nós, que é natural, é normal, né? Tudo que vai acontecer e que eu não sei direito como é que vai ser ou o que vai ser, já gera apreensão em nós. E da apreensão vem o medo em seguida, né? Então as pessoas que não compreendem o que há após, que existe alguma coisa, continuidade, mas não sabem bem o que é, passam sim por essa situação, por esse medo, né? Do desconhecido. Mas até mesmo aqueles que acreditam na reencarnação, na vida, no mundo espiritual, há momentos também que fica uma certa situação, um certo sentimento de medo, principalmente quando nós vamos entendendo que a continuidade é reflexo dessa encarnação, né, do que estamos experimentando nesta encarnação. E aí a gente faz um balanço da nossa encarnação e fica na dúvida, chegando à conclusão, como é que eu estou indo? Como é que está o meu balanço aqui das coisas boas que eu tenho feito, ou aquilo que está gerando
alguma consequência que eu vou ter que responder por isso, resgatar. Então, às vezes a gente chega numa conclusão de que, opa, tem muita coisa aí para responder. Como é que vai ser depois? Também gera esse momento, esse sentimento de medo e apreensão, né, do pós. Então, de todas as formas, aquele que não acredita, aquele que acredita, mas desconhece o que há depois, e mesmo aquele que já conhece o que virá a acontecer depois, para todos esses, esse sentimento de medo pode estar presente, né? Diríamos assim, a melhor condição seria aquela em que soubéssemos e tivéssemos a fé e a crença na justiça divina, na bondade divina, e que o que eu vou passar vai ser bom para mim, vai ser para o meu aperfeiçoamento, vamos enfrentar isso com serenidade, seja lá o que eu tenha que enfrentar. Essa seria a melhor condição, né? Mas eu acredito que mesmo aí sempre fica um momentozinho de apreensão ainda no nosso condição até evolutiva. Porque nós temos que considerar também que existe uma lei divina, que é a lei de conservação, né? Sim. E o homem, então, traz em si esse instinto de conservação, né? E esse instinto de conservação leva muitas vezes a gente a passar um pouquinho dos limites e não querer, né? Não vamos dizer assim, saber que o falecimento do corpo físico, a morte do corpo físico vai acontecer, mas a gente lutar um pouquinho para não, deixa eu ficar mais um pouquinho, deixa eu realizar mais alguma coisa ainda, né? Exatamente, né? O sentimento de convivência com os familiares e tudo, né? Esse aspecto, né, de afetividade é muito forte para nós. É muito forte para nós, essa preocupação da separação, né? Mesmo a gente sabendo que o encontro se dará mais tarde, mas o reencontro, né? Mas fica essa preocupação do afastamento, da saudade, né? Mas você falou em processo de desencarnação. O que acontece, Danilo, após a morte física? Bom, conforme Allan Kardec, o codificador, em várias obras, mas aqui registro em especial, a obra O Céu e o Inferno, onde encontramos num dos capítulos dele, sob o título O Passamento, uma explicação muito interessante, recomendamos a todos que gostem, que estudem, sobre exatamente esse momento da morte e o pós-mortem, né? Então, segundo o codificador, o momento após a morte ele estará muito relacionado com a condição do espírito, que é condição emocional, o desenvolvimento intelecto-moral, porque essa condição do espírito se reflete na sua ligação perispírito-corpo físico. Vamos só relembrar, né? Encarnado, o espírito se liga a um corpo físico por intermédio do seu corpo perispiritual, né? O perispírito. Então temos lá o espírito, perispírito e o corpo físico. O perispírito fazendo essa ligação do espírito com o corpo físico. Quando se falece o corpo físico, quando ele morre, extingue a vida orgânica, o espírito fica ligado ao perispírito e retorna à dimensão espiritual. Mas esta ligação entre o perispírito e o corpo físico, ela tem características que estão diretamente em relação a como nós estamos psicologicamente, emocionalmente, moralmente, como está essa evolução do espírito. E também com relação ao apego dele à matéria, à relação dele à matéria durante toda a encarnação. Mais forte será essa ligação do perispírito ao corpo físico, lembrando aqui que o perispírito molda o corpo físico. E todas as células que nós temos no corpo físico, existe uma célula no corpo perispiritual, e há uma ligação fluídica entre elas. Reencarnamos, formamos o corpo físico, e o perispírito vai se ligando. A cada nova célula que vai sendo formada tem uma ligação fluídica. Quando o corpo físico perece, falece, essa ligação vai ter que ser desfeita, vai se desligando. Mas isso se dá de acordo, de forma mais intensa, mais abrupta ou não, de acordo com a ligação, a força de coesão que há entre o perispírito e o corpo físico. Então, esse processo de desencarnação após a morte, a gente engloba essa situação. Como é que o perispírito vai se desligar deste corpo físico? Vai ser suave esse desligamento, vai ser mais rápido, mais demorado,
E isso está diretamente relacionado ao que Allan Kardec, nesse passamento, fala em termos de pontos de contato do perispírito com o corpo físico. Quanto mais forte, maior número de pontos de contato existirem depois da morte do corpo físico, mais tempo vai demorar e mais difícil vai ser para o espírito fazer esse desligamento. Sendo que percepções, registros que ele teve da vida material permanecem, e isso muitas vezes gera sofrimento, produz um sofrimento, né? A gente vê às vezes nas comunicações que acontecem nas reuniões mediúnicas do espírito falar das sensações como se ele estivesse vivo ainda, né? Na realidade o corpo já morreu, né? E nós saímos da condição de maior força até aquelas de quase não ter mais força de coesão nessa ligação. Então o desligamento acontece quase que naturalmente, suavemente. Diríamos até a partir disso, o codificador coloca, acho muito interessante, que há alguns de nós que durante o processo ainda de vida, de existência no corpo físico, o processo de desencarnação já está acontecendo, já quase que está desligado. De tão suave, de tão tênue é essa ligação do corpo físico com o perispírito. São pessoas assim iluminadas, elevadas, que ao final vai chegando o momento da morte do corpo físico, acontece tão naturalmente, quase que ele nem percebe. Acabou, desligou, né? Danilo, por isso que é importante, muitas vezes tem pessoas que estão assim no processo de doença, né? Prestes a desencarnar, e os familiares, lógico, com aquele sentimento de dó, de amor à pessoa, diz, seria bom que ele morresse, está sofrendo tanto, né? É uma ideia equivocada, né? Com certeza. Assim como também é uma outra, contrária a essa, daqueles em que a pessoa está num processo, vamos dizer assim, terminal de doença e a família está pedindo desesperadamente, exatamente, né? Pedindo, orando para que não aconteça. Nas duas situações, a vibração desses que estão com esse sentimento, com esse pedido, ela influencia muito no processo. A primeira, como você falou, das pessoas que oram e chegam até a pedir, né, que Deus extingue, né? Esse sofrimento leve, há um equívoco no pensar que nós, com o nosso desejo, com o nosso pedido, estaríamos influenciando na vontade divina, na lei divina. O processo pelo qual o nosso amado, aquele que a gente tem afeto, está passando, é um processo natural e necessário a ele. Deus conhece muito bem as necessidades, o que cada um de nós precisa passar. Então, o que nós podemos fazer é orar, pedindo a Deus que dê forças àquele nosso ente querido, para que ele consiga passar por todo esse período, essa dificuldade, esse sofrimento, mas que ele consiga se encontrar, sentir equilíbrio, sentir paz, e que no momento adequado que ele possa ir. Essa é uma proposta diferente do segundo caso que eu falei, que às vezes a gente está ali orando, não, mas pelo amor de Deus, ele não pode morrer, como é que nós não podemos ficar sem ele, as saudades e tal. Nós, ao fazermos isso, nós interferimos naquele momento, às vezes até no próprio processo do desligamento. A nossa força, o nosso pensamento, a nossa energia dificulta para que haja esse desligamento do perispírito do corpo físico. E existe até na crendice popular algumas falas que têm nexo. Uma delas, por exemplo, a melhora antes da morte. Né? Eu acho que todo mundo já ouviu, né? Fulano estava mal, melhora da morte. Ele deu uma melhorada, todo mundo dá uma aliviada, em seguida ele morre. As pessoas, mas tinha melhorado e tal. Na realidade, a própria espiritualidade auxilia até nesse sentido. Quando a família está ali, nas suas vibrações, pedindo para que não se vá, que não morra, ela cria esse campo, essa vibração que dificulta. E às vezes a espiritualidade auxilia o doente, o paciente, numa melhora assim aparente, para que a família relaxe um pouco, descanse, faça as suas orações, mas que ela se tranquilize um pouco, para diminuir um pouco essa
essa força, essa intensidade, essa vibração. E aí acontece o desligamento. Né? Danilo, nós podemos então entender que a nossa preparação para a morte deverá acontecer durante toda a existência? Exatamente, Ivone. Isso é muito importante, a gente entender isso. Como falamos, existem aqueles pontos de contato do nosso perispírito ao corpo físico, que está relacionado a como nós vivemos, ao nosso apego à matéria, a como entendemos o lado material e ainda não entendemos o lado espiritual, então nos vinculamos demais à matéria e dificulta esse desligamento. Nesse sentido, a vida em si, toda uma encarnação, já é campo para nós obrigatório de preparação para quando formos deixar esta vida, quando formos morrer, desencarnar. Então, é uma preocupação que toda família devia ter, somente com seus filhos, a orientá-los, a prepará-los para viver pensando na morte, não como sendo algum peso ou algo assim, mas como algo natural, um fenômeno. E como todos nós desejamos ter este momento, essa passagem, essa volta à vida espiritual serena, tranquila, exitosa, encerrando uma encarnação, podendo dizer, puxa, fui bem, realizei meu planejamento, então é que a gente tem que começar a preparar, desde criança, aqueles que estão conosco, assim como nós devemos nos preparar desde de infância, né? Todos nós, para esse momento, compreender a morte como um fenômeno natural. Então aqui diríamos, é comum às vezes nas famílias se evitar falar em morte perto das crianças. Não fala em morte porque tem criança, ela não precisa saber nada disso. Ela precisa saber sim. É óbvio que nós vamos trabalhar de uma maneira a não chocar, não impactar, dependendo da faixa etária de cada criança. Ela tem uma capacidade de entendimento. Mas, por exemplo, ela precisa ter o contato e saber que isso acontece. Às vezes a criança tem um bichinho de estimação, o bichinho morreu. Aí a família corre para substituir, colocar um outro, às vezes tentar achar um outro igual para que ela pense que é o mesmo, porque senão ela vai sofrer, né, a perda. Não, é equivocado isso. Nós podemos até substituir, mas não tirar dela a informação de que aquele bichinho que ela tinha com tanto carinho faleceu, como disse, dependendo da faixa etária, mostrar para ela o que possivelmente vai acontecer, vai voltar para o mundo espiritual, esse bichinho vai ser acolhido, vai reencarnar num outro bichinho e algo assim, né? Mas fazendo isso para que ela saiba que existe esse momento e há essa perda. E se ela precisa viver essa dor, da saudade, do sofrimento, que ela viva, é importante isso. Os mais jovens, da mesma forma, morrem os parentes e tudo, aos pouquinhos, falar para eles da necessidade dessa, às vezes, despedida, desse momento de luto, fazer esse luto junto, despedida daquele que foi, alguém a quem se tenha muito carinho, avô, avó, partiu, voltou ao mundo espiritual. Sim, vamos falar um pouco, vamos fazer as nossas orações, vamos pedir que sejam bem recebidos, que estejam bem, trabalhar isso com naturalidade. Durante a vida, da mesma forma, né, nos observarmos assim, necessitados de se desenvolver o aspecto intelectual para conhecer as coisas, para entender as coisas, necessidade de entender a percepção da construção de melhores sentimentos entre nós, de moralizarmos, porque no momento da desencarnação isso fará diferença no processo de como se dará o processo para cada um de nós. Seria viver bem para morrer bem. Exatamente. Né? Nós agradecemos a sua participação, Danilo, agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco, esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.